Vamos ao que interessa, hein? Livro de Gênesis, capítulo 43. O verso é o de número 1, que diz assim: E a fome era grave na terra. E aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que havia trazido do Egito, o seu pai lhe disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele dizendo: O homem nos afirmou solenemente dizendo: Não vereis a minha face, exceto se o vosso irmão mais novo estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas, se tu não enviares o nosso irmão, não desceremos, porque o homem nos disse que não vereis a minha face, exceto se o seu irmão estiver convosco. Mas se tu não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse, não vereis a minha face. E Israel disse: Por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar que o homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram: O homem foi quem nos perguntou, particularmente por nossa condição. E Judá disse a Israel, seu pai: Envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu e os vossos pequenos. Eu serei o seu fiador, da minha mão o exigirás, se eu não trouxer para ti o teu filho e colocar diante de ti. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado a segunda vez. E o seu pai Israel disse: Se precisa ser assim, agora então fazei. Tomai então os melhores frutos da terra em vossos vasos, levai um presente para este homem, levai para ele um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Levai também o dinheiro em dobro nas vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca das vossas sacolas, levai novamente e entregai a ele. Talvez tenha sido por erro. Levai também o vosso irmão, e levantai-vos e ide novamente ao homem. Irmãos, o versículo que eu vou tomar como ponto de partida aqui, para a gente depois explicar a história, é o versículo de número 11, que está assim: Tomai os melhores frutos da terra em vossas mãos e levai nos vossos vasos. Levai um presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Irmãos, quando nós paramos para meditar na história de José, nós vamos entender que José, ele foi alguém muito provado pelo próprio Deus para ser exaltado, e conhecemos que de filho rejeitado ele passou a ser o governador do Egito. A Bíblia vai nos dizer e vai nos contar a história que José, ele é filho da velhice de Jacó, com o verdadeiro amor de Jacó, que era Raquel. A Bíblia vai dizer que Raquel foi a mãe de José, José do Egito, irmão de Benjamim. E nós vamos entender que, por ser o filho da velhice de Jacó, imagina um homem que a esposa é estéril, não pode ter filhos, e agora Deus resolve abrir a madre da sua esposa e dar um filho para Jacó. Jacó, na sua velhice, ele fica tão babão que a Bíblia vai dizer que ele começa a paparicar o seu filho de uma certa forma. A Bíblia vai dizer que ele dá uma vestimenta nova, ele é aquele que fica um pouco mais perto do pai Jacó, e a Bíblia vai dizer então que isso acabou gerando um ciúmes muito grande. A Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos planejaram vender José, porque José era o fulano que sempre sonhava. Lembra do tal sonhador que teve 2 sonhos? O sol e a lua se prostrava com 11 estrelas perante ele. Lembra quando ele viu os feixes se curvando perante ele?
esses sonhos vai nos dizer que, além dos ciúmes do pai, gera ciúmes também nos irmãos, e agora os irmãos resolvem vender José por 20 peças de prata. Abre um parênteses, Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. E nós vamos entender que José, ele foi vendido como escravo, vendido para os midianitas, que eram os viajantes que estavam passando, e pegaram José, colocaram numa carroça, levaram para o Egito, e os midianitas comercializaram José, venderam José. E o que me chama a atenção, o que nós precisamos meditar com isso, irmãos, é que a história de José não foi uma história de mar de rosas. Ela foi uma história que teve muito sofrimento em José. Porque além de ser vendido, ele vai trabalhar como escravo. E escravo é o primeiro que acorda, é o último que vai dormir. Escravo comia o resto. Sabe qual era a comida dos escravos no Egito? Era pepino, alho bravo e cebola. Eles pegavam todo o resto do mantimento da comida, e com esse resto de comida, eles misturavam tudo e davam para os escravos se alimentar. Era assim que vivia essas pessoas. Então entenda que José agora é o primeiro a acordar, o último a ir dormir. Além disso, ele está carregando pedras nas costas para construir pirâmides junto com os hebreus. Ele recebe um privilégio de ir para a casa de um homem chamado Potifar para trabalhar para Potifar. E a Bíblia vai dizer então que a mulher de Potifar acabou inventando uma injúria, uma difamação contra ele, e ele acaba sendo preso, e José, ele acaba ficando 3 anos no cárcere. E lá no cárcere, nós vamos entender que ali foi um sofrimento muito grande. Porque José, ele não sabe se vai ser morto, se vai ser julgado ou se vai ter a liberdade ainda. Porém, quando nós vamos entendendo a história, vai se passando, irmãos, 13 anos. Ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Quando ele completa 30 anos de idade, ele se torna governador do Egito. Então, aos 30 anos de idade, Deus resolve exaltar José. José, que recebe o nome de Zafenate Paneia. Ele teve o seu nome trocado pelos costumes dos egípcios. E olha só que coisa interessante. Quando José se torna governador, ele tem uma estratégia. Ele vai dizer para Faraó: Faraó, esse sonho que você teve das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e as 7 espigas vazias, significa que haverá 7 anos de grande bonança, as espigas cheias. Haverá 7 anos de vacas gordas. Porém, após as vacas gordas virá também as vacas magras. E serão 7 anos que nós teremos de grande aflição. Então José vai dizer: Faraó, se você não tiver sabedoria, administração, e não souber administrar, automaticamente nós vamos padecer e vamos ter fome. Aí é então a hora que Deus levanta José para ser o governador. Porque o Faraó diz assim: olha, você vai ser o homem que vai nos orientar, que vai guardar os mantimentos. Você quem vai guardar no celeiro, você quem vai administrar, para que quando chegar o ano da seca, nós possamos ter alimento. E acabou que passou os 7 anos das vacas gordas e chega as vacas magras. E agora eu entro no capítulo de número 43. Essa história, esse é o pano de fundo. Capítulo 43 começa assim: e a fome era grave na terra. Existia na terra uma fome que foi tomando conta de todas as nações circunvizinhas ao Egito. Israel está entre as nações que está passando por dificuldade. Assíria, Samaria, Judá,
o povo da Etiópia, dos confins da terra, de Cirene. O povo está passando por dificuldades. Por quê? Porque nas vacas gordas não souberam administrar para as vacas magras. Então o que diz o texto? O texto vai dizer que, olha só, a fome era grave na terra. E o que vai nos contar a história? Que Jacó, já velho, agora Israel, que ele teve o seu nome trocado lá no Val de Jaboque, ele fica sabendo que tem alimento no Egito. Depois de 26 anos que o seu filho está longe da sua casa, ele talvez pensa o seguinte: olha, meu filho José morreu. Sobrou apenas Benjamim, que é o filho com Raquel. E o meu filho mais novo vai ficar aqui comigo. Mas os outros filhos, eu vou fazer com que desçam para o Egito para buscar alimento, porque senão nós vamos ter fome. Porque eles tinham dinheiro, mas não tinham alimento. Eles tinham como comprar, mas não tinham aonde comprar em Israel. Então desce esse povo para o Egito, os filhos de Jacó, Judá, Issacar, Gade, desce Dan, Naftali, e eles vão descendo para o Egito. E quando chega ao Egito, eles vão dizer o seguinte: olha, eu preciso conversar com o governador para nós comprarmos comida para levarmos para Israel. Quando os filhos de Jacó entram na presença de José, a Bíblia diz o seguinte: José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Porque quem apanha não esquece não, mas quem bate acaba esquecendo. Então, olha que interessante essa passagem. José reconhece os irmãos querendo alimento, querendo comprar alimento, porém, José não fala quem ele é. José começa a jogar com seus irmãos no bom sentido e vai dizer o seguinte: olha só, eu preciso comprar alimento. E José vai dizer: eu vendo, mas eu estou achando que vocês são espiões e vocês vieram espiar a nossa terra e roubar o nosso alimento. Olha o que acontece, irmãos. José vai dizer o seguinte: eu vou prender um de vocês aqui e vocês vão levar a comida. E a minha pergunta para vocês é, José perguntando aos irmãos: o vosso pai está vivo? Ele queria saber do seu pai. E alguém vai dizer assim: olha, o nosso pai Jacó, o nosso pai Israel, ainda se encontra vivo, sim. Vocês têm mais algum irmão que não esteja aqui entre vocês? E Judá vai dizer: temos sim. Nós temos o nosso irmão mais novo, chamado Benjamim. O nosso pai não deixou ele vir porque o nosso pai tem um trauma. Porque um dos nossos irmãos, chamava-se José, ele morreu pelas bestas feras. Então meu pai, por ter perdido um filho, é traumatizado e não deixou Benjamim descer. Mal sabia eles que quem estava na frente deles era José, vivo. Porque tem muita gente pensando que você morreu. Tem muita gente pensando que você faliu, que você quebrou. Tem muita pessoas pensando que você não dá conta de se levantar mais. Mas olha o que diz a história. José vai dizer assim: já que vocês não são espiões, vocês vão deixar preso aqui comigo Simeão, deixa Simeão preso, vocês sobem com a comida até Israel, e vocês vão entregar a comida e vão descer com um irmão mais novo chamado Benjamim. Por que José queria ver Benjamim? Porque era o seu irmão germânico. Era o único irmão que ele tinha de pai e mãe. Os demais era só por parte de pai. Não eram germânicos. Então entenda que eles sobem. E quando vão subir, José pega uma porção de dinheiro e coloca nas sacolas de cada um dos irmãos. Eles subiram com alimento para Israel. Chegaram lá, olharam para o pai Jacó e disseram: olha, está aqui o alimento, está aqui a comida, Simeão já está chegando aí. E a Bíblia diz que Jacó começou a se alimentar com a sua família, até que
a fome bateu novamente na porta de Jacó. E olha o que aconteceu. Quando terminaram de comer os alimentos e o trigo que haviam trazido do Egito, Jacó chamou os filhos e disse: ide novamente ao Egito e comprai comida. Aí é que o filho Judá vai dizer para o pai: pai, o homem que nos vendeu comida, o governador do Egito, disse que não voltaremos lá e nem veremos a face dele, se não levarmos o nosso irmão Benjamim até ele. Ele achou que nós éramos espiões, e por isso ele prendeu Simeão. O nosso irmão está preso. Pai, nós precisamos levar Benjamim. E Jacó, traumatizado por ter supostamente perdido José, ele vai dizer: como é que eu vou fazer agora? E olha o que vai dizer o texto. José está lá esperando os irmãos chegarem, e Jacó vai dizer: por que vocês não me disseram isso quando chegaram? E Judá disse o seguinte: pai, deixa o meu irmão ir comigo. Eu prometo que vou cuidar dele e trago ele de volta. Eu me responsabilizo. Eu vou tomar frente, pai. E eu te prometo trazer o nosso filho, o nosso irmão de volta. Jacó, olha a sapiência e a sabedoria de Jacó. Ele vai dizer: tudo bem, vocês vão e vão levar, mas eu quero que vocês peguem os melhores frutos da nossa terra em Canaã. Pega os melhores frutos que nós temos aqui e leve para o governador um pouco de bálsamo. Leve um pouco de mel. Leve especiarias. Leve mirra. Leve amêndoas. E que você possa entregar isso nas mãos desse homem que é o governador. Irmão, quando os irmãos estão para sair, Jacó dá uma segunda ordem: peguem o dinheiro que colocaram nas vossas sacolas, talvez seja por erro, por engano, e leve porção dobrada do dinheiro para o governador. Esses filhos saem com as sacolas e alguns presentes do pai Jacó, lá de Canaã, para levar ao Egito. Quando eles chegam na presença de José, eles vão dizer o seguinte: José, governador, que o nome dele era Zafenate Paneá, ou Paneia, né? Disse: eu vim trazer uns presentes que meu pai mandou trazer para você. E Jacó, eu não vou conseguir acabar hoje pelo tempo, quando pega as sacolas, os presentes que o pai mandou de Israel para o Egito, a Bíblia diz que passa um filme na cabeça de Jacó. Ele resolve então abrir a primeira sacola. E quando ele abre a primeira sacola, o primeiro presente de Canaã para o Egito, o pai presenteando o filho, a primeira sacola tem, presta atenção nisso, bálsamo. E para quem é de Israel, sabe que Jesus é o bálsamo de Gileade. Bálsamo era usado naquela época pelo povo hebreu, pelo povo israelita, como um remédio para curar as feridas. O bálsamo era usado em cima de ferimentos para curar, para estancar. Era um analgésico para tirar a dor. Quando José abre o presente que o pai mandou e vê bálsamo, Deus começa a falar com José. O pai está mandando o presente. Qual é o presente? O presente é bálsamo. Parece que eu estou olhando para José e o filme passando na sua cabeça e Deus dizendo para ele: José, eu tenho bálsamo para curar as suas dores e as suas feridas. José, eu sei que quando você foi vendido por 20 peças de prata pelos seus irmãos, isso te causou feridas. Eu sei que quando você foi jogado dentro de um poço, eu sei que quando você foi caluniado, difamado pela mulher de Potifar,
Eu sei que quando você foi arrancado das mãos de sua mãe, Raquel, e ficou longe de seu pai, Jacó, que era seu amigo, isso foi causando fissuras na sua alma. As percas podem parecer irreparáveis, José, mas quando José abre o primeiro presente, era bálsamo. Era Deus dizendo para ele: eu estou curando todas as suas feridas do passado. Eu estou tirando a sua dor. Eu estou tirando os seus traumas, José. Eu estou limpando as chagas que estavam abertas e as feridas que tanto te incomodavam. E parece que eu estou vendo hoje um presente chegando de Canaã. E papai está dizendo: é eu que estou mandando o presente. Parece que alguém que está me ouvindo nessa live está dizendo: meu coração está dilacerado, a minha alma está machucada, o meu coração está em conflito. Eu estou vivendo em meio a uma guerra entre passado e presente. Deus está dizendo: há um presente que papai mandou para você. E o presente, a primeira sacola, é bálsamo. É Deus dizendo: deixa eu te curar, deixa eu sarar as suas feridas. Quem é que não se lembra da passagem do bom samaritano? Lembra do homem que no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó, ele foi abordado pelos ladrões, pelos salteadores, bateram nele, tomaram tudo o que ele tinha, jogaram ele no chão, olharam para ele e jogaram ele à beira do caminho, à míngua, morre não morre. E diz então que veio primeiro um sacerdote e passou de largo. Então desce um segundo que era um levita e também passou de largo. E eu pergunto: por que passaram de largo e nem socorreram quem estava no chão? Porque não tinham bálsamo, porque não tinham antídoto para curar as feridas. Mas a Bíblia diz que o terceiro cidadão vem descendo e ele é o bom samaritano. Samaria era considerada uma terra inimiga de Judá, uma terra que não adorava e não fazia o que Deus ordenava. Mas ele está dizendo: tem alguém bom em Samaria. Por que é bom? O bom samaritano é porque ele traz bálsamo com ele. A Bíblia diz que quando o bom samaritano olhou para o homem jogado ao chão, a primeira coisa que ele faz, ele pega um pouco de vinho e ele começa a passar em cima das feridas para espantar as moscas, para espantar os bichos. Ele passa óleo, ele passa bálsamo. E o que Deus está dizendo é que há um presente descendo de Canaã. Há um presente de papai descendo ao seu encontro. E papai está dizendo: olha, você está pensando que é você que vai fazer um favor para mim? Sou eu quem estou te dando presentes hoje. Ele está dizendo: pode ser que o pastor, o sacerdote passou de largo, pode ser que o levita não te deu atenção, mas quem vem vindo aí é o bom samaritano. Há bálsamo em Gileade. Há um presente de Deus para você. Deus está dizendo: há bálsamo em Gileade. Há bálsamo para te curar. E a Bíblia vai dizer então que os irmãos de José, quando viu José abrindo a primeira sacola, eles perceberam, vai dizer o texto, que José se afasta dos seus irmãos e vai chorar. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Chora, coloca para fora o que há tantos anos você está guardando. Deixa essa dor sair. Deixa Deus colocar o dedo na sua ferida e Deus curar. Deixa Deus arrancar a dor. Deixa Deus curar os seus traumas. Porque tem pessoas me ouvindo, irmãos, que está como José. José criou uma casca porque foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos o abandonou. Ele criou uma casca grossa porque sofreu muito. E tem muita gente assim,
que está vivendo anos e anos fechado dentro de uma armadura, de uma casca, porque foi machucado. Mas o Senhor está dizendo: papai está trazendo um presente direto de Israel para você, a bálsamo em Gileade. E a Bíblia vai dizer que ele chora. E como é bom a gente chorar de vez em quando, irmãos. E se não bastasse, José então pega a segunda sacola, o segundo presente. E o segundo presente dele, quando ele abre, ele se assusta. O que papai mandou além de bálsamo? A segunda tem mel. Parece que eu estou vendo José abrindo e dizendo: eu fiquei 3 anos preso debaixo de um jugo, com os pés e as mãos amarrados. Ninguém lembrou de mim na cadeia, ninguém me visitou. Parece que eu estou vendo José vivendo uma vida azeda, o azedume encalacrado na alma e nas alamedas mais estreitas do seu coração. E parece que eu estou vendo que quando ele abre o mel, Deus está soando ao coração e soprando ao coração de José: José, eu vou adoçar a sua vida que está amarga. Eu vou adoçar a sua vida que está azeda. Você é governador do Egito, mas eu conheço os azedumes da sua alma. E tem tanta gente me ouvindo que se tornou alguém azedo, alguém amargo, alguém que não sorri, alguém que não tem mais alegria, alguém que vai vivendo a cada dia que passa de uma forma mais fechada, mais antissocial. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho um presente para você hoje. Eu tenho algo para adoçar o seu caminho. Eu tenho mel. Mel, além de curar, era um adoçante. E Deus está dizendo: eu vou adoçar a sua vida. Eu vou adoçar aquilo que amargaram no teu coração. E a Bíblia vai dizer então que José está entendendo: olha, esse presente só pode vir de papai. E a melhor coisa que eu entendo dessa passagem é que Jacó nem sabia que quem estava recebendo os presentes era o seu próprio filho, que ainda estava vivo. Quando ele abre, ele vê que existe mel. Amanhã eu volto aqui para falar dos 3 últimos presentes. E amanhã eu volto aqui para mim falar o seguinte, irmãos: que nós precisamos de presentes do alto. Porque quando ele recebe o bálsamo, ele se lembra: eu fui levado ao Egito quando eu tinha 13 anos de idade. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fiquei 17 anos. Dos 17 anos, 3 anos eu fiquei preso. Está lá em Gênesis 41. Eu fui machucado pelo exílio. Vivi uma vida sozinha, sozinho de tudo. Passei toda a minha juventude dentro de uma prisão por uma calúnia. O meu nome foi difamado. Eu tive tantas saudades da minha casa, do meu pai Jacó, da minha mãe Raquel, tantas lembranças do meu pai, da túnica que ele me deu. Mas quando ele abre a sacola e vê o bálsamo, ele entendeu que Deus estava dizendo para ele: eu posso curar as suas feridas, eu posso estancar os seus ferimentos, eu posso arrancar os seus traumas, eu posso tirar a sua dor. Eu estou pregando que há um presente de papai para você. Quando ele abre a segunda sacola que tem mel, Deus estava dizendo: eu quero tirar a amargura da sua vida. Não é porque você sofreu tanto, José, que você vai ser amargurado. Ele estava dizendo: talvez você foi amargurado, e a sua amargura por ter sido criado por estranhos, pelos desesperos que você passou, pela saudade, pela distância,
pelo abandono, pela mágoa que você nutriu dos seus irmãos. No Egito não tinha mel, só tem mel em Canaã. Deixa eu pregar uma coisa aqui para o teu coração, já encerrando. Não procura mel no Egito. Tem muita gente procurando mel no Egito, adoçar a vida no Egito. Mas o presente veio de Canaã. Sabe por quê, irmãos? No Egito não tem mel para alegrar o teu coração. Tem muita gente amargurado e vai beber, vai para as orgias, vai para as baladas, vai tentar preencher o vazio do coração de alguma forma nas drogas, nos tóxicos, vai tentar preencher nas traições com mulheres, com coisas do mundo. Mas eu estou entendendo aqui da parte de Deus que mel não tem no Egito, mel só tem em Israel. E o Senhor está nos dizendo através da sua sacrossanta palavra: eu tenho mel para alegrar o teu coração. Não pense em sair da presença de Deus não, irmãos. É na presença de Deus que nós temos alegria. É na presença de Deus que nós temos cura. É na presença de Deus que nós temos libertação. Oh glória! Eu estou entendendo o que está dizendo aqui em Êxodo 3, versículo 8, que os frutos que tinha no Egito eram amargos. Porém, o que tinha em Canaã, o papai está dizendo: pega os melhores frutos e leva para o governador. E papai está mandando para José o que não tem no Egito. Por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Porque ele não achou fora o que tinha do lado de dentro. E Deus está dizendo: não procura no Egito o que você deixou em Canaã. Deus está dizendo: papai está trazendo para o teu coração bálsamo e mel. E amanhã eu venho falar sobre especiarias, terebinto, mirra. Eu venho falar sobre os significados. E amanhã eu venho encerrar esse estudo. Eu acredito que a semana inteira eu vou falar de José. Mas o que você precisa entender, e precisa mesmo, é que tem presentes que só Deus pode nos dar. Tem presente que dinheiro não compra. Porque lá eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. E a gente está assim, né, irmãos? Vivendo esses dias. Dinheiro não está trazendo presente para nós. Mas a minha mensagem para o teu coração, para a tua vida, é essa: tem presente de Deus para você. Tem presente de Deus para você. Vamos acabar como de praxe, irmãos? Vamos acabar com um hino? Tem um hino que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Eu quero muito que você medita nesse hino. Não há nada que nos alegra como a presença de Deus. Então eu convido a você a meditar junto comigo na letra desse hino. E eu quero que você coloque aí: tem presente de Deus para mim. Ou melhor, Deus tem um presente para mim. Deus tem um presente para mim. Coloca aí. Vamos ouvir esse hino. Onde você estiver aí, levante as suas mãos e sinta essa presença que está invadindo esse lugar aqui essa noite. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Canta comigo. Escuta vai. Isso. Sinta a glória de Deus. Aí onde você estiver, Deus sinta a tem presença dele, presente vai. para mim. Sinta a glória do Pai. Meu
não se detenha se as lágrimas rolarem. Abraço Fabiana, Paulo, Cíntia, Aoliabe. Chegamos a 50, hein? Abração Natália, Ebinho, meu amigo, tamo juntos. Da gente. Escuta isso, 12:18. Conhece, mas ele viu e sabe curar. Oh, ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença! Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Vai adorando, adore a Ele na tua casa. Presença. Olha, escuta isso. A tua presença, a tua presença, Jesus, a tua presença, a tua presença, ela tira de baixo e coloca em cima. A presença, ela pega o humilhado e faz exaltado. A presença, ela muda a história, o contexto de alguém. A presença, ela abre porta onde não tem parede. A presença, a glória que sobe, é renovo que desce. Renovo que desce é porque subiu glória. O glória que sobe, é presença que desce. Presença que desce é porque o glória que sobe, é batismo que desce. Batismo que desce é porque o glória que sobe, é renovo que desce. Renovo que desce é porque a presença, a presença. Oh, exalte o nome dele aí, vai. Oh, eu estava com saudade disso aqui, meu irmão. Glória. Glória a Deus aí na tua casa. Você pode falar em outras línguas agora, vai. Comece a falar em outras línguas, vai. Onde você chorou, há uma presença. Sinta essa presença aqui. Tem mais de Deus aqui. Tem mais de Deus aqui. Sinta a presença dele. Tem mais de Deus aqui. Tem mais de Deus aqui. A sua presença acabou de chegar aqui. Quem pode sentir, levante suas mãos. Quem pode sentir, levante suas mãos. Quando ele chega, o mundo fala. Quando ele chega, o coxo anda. Quando ele fala, a terra treme. Quando ele chega, a glória desce. Quando ele chega, oh, quando ele chega, quando ele chega.
maravilha, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença, Pai. E diante da tua majestade eu quero entregar agora a cada um dos meus irmãos, a cada vida, a cada família, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe que um pânico tem tomado conta, Pai, dos corações. Medo, incerteza. Meu Deus, mas eu entendo olhando para a tua palavra e vejo, Pai, que o Senhor é o Deus que guiou José e não deixou ele morrer, Pai. O Senhor perseverou ele em vida. Ele mesmo disse isso no capítulo 45. Deus me preservou em vida, para que através de mim vós tivesse um grande livramento. Eu sei que o poder da vida e da morte está nas tuas mãos. Até o inferno te obedece, Pai. Então, Deus, diante da tua majestade, eu quero entregar agora a cada família, a cada ente querido, Pai. Meu Deus, entra, Senhor, nos hospitais. Meu Deus, toma cada enfermeiro, a cada médico, a cada auxiliar. Esse povo que está cansado, Pai, fadigado, exausto, dá o renovo, Pai. Meu Deus, a cada família que não tem dormido, com a incerteza do amanhã, quantas pessoas perdendo o sono, quantas pessoas, Senhor amado, que está vivendo dia a dia com um nó engasgado, Senhor, no peito, no pescoço. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus antes da fundação do mundo, que não há nada e ninguém que escapa das tuas mãos quando o Senhor quer operar. Antes que houvesse luz, tu já era Deus. Portanto, tu és o arquiteto da nossa alma, coração de homem é terra que o Senhor passeia. O Senhor veio a essa terra e por aqui viveu 33 anos, Pai. Experimentou o abandono, a dor, a angústia, para que pudesse entender o homem. E quem mais entende, Senhor, o homem da forma que o Senhor entende? Os vazios, as limitações, os medos, as incertezas. Portanto, Deus, eu te peço, Senhor, neste momento de tanta luta, nós só temos o Senhor.